Ok? Só para confirmar, vocês estão vendo minha tela, me vendo e me escutando. Isso? Sim, tudo ok. Tá, então a Tudo gente ok. vai, a gente vai falar agora sobre funções. As funções é um conteúdo muito abordado no Enem, nos vestibulares, e é muito presente na vida. É engraçado que tem sempre aqueles memes, tipo, há 30 anos na vida e ainda não usei Bhaskara. A gente acaba usando funções para várias coisas no cotidiano e a gente nem pensa. Principalmente, claro, para quem for na área de exatas, na engenharia, no cálculo, vai acabar usando muito. Mas eu trouxe depois alguns exemplos um pouco mais aplicados assim no dia a dia para a gente visualizar isso ainda mais, porque eu acho importante a gente entender as aplicações, entender o sentido do que a gente está estudando. Eu vou dar um enfoque principal hoje na função de primeiro e segundo grau, que são as funções mais comuns, que costumam cair seguidos na prova do Enem. E depois eu vou postar uma videoaula assíncrona no YouTube, no Moodle, sobre a função exponencial, que é uma função que cai bastante e ela é bem aplicada a outros cursos, a outros conteúdos, como biologia e química. E a gente sabe que no Enem a gente tem essa interdisciplinaridade. Então a gente, quem faz a prova, no caso, não a gente, eles gostam bastante de cobrar esses assuntos correlacionados. Por quê? Porque a função exponencial, por exemplo, ela indica o crescimento de bactérias, ela também pode ser o tempo de meia-vida de um isótopo, de algum composto radioativo, etc. Então, para começar, a gente vai entender o que são funções. Funções é algo que relaciona outra coisa. É algo tão intuitivo, tão simples, que é difícil de formalizar. Se a gente começar a formalizar, pegar uma definição de dicionário, a gente acaba deixando mais complicado. É uma relação de uma coisa com a outra. Por exemplo, vamos pensar assim: eu tenho um empreendimento, assim, eu gosto de fazer doce. Eu faço bolo de pote. Eu faço bolo de pote e vendo a R$ 5. Vendo lá na faculdade, lá na minha escola, no meu bairro. Cada bolo de pote é R$ 5. Se eu vender 10 bolos de pote, eu vou ter R$ 50 de ganho, certo? Então, eu posso dizer que eu estou tendo uma função que correlaciona a quantidade de bolo de pote que eu vendi com o dinheiro obtido por ele. Por isso que é muito aplicado. Daí aqui tem uma definição, tem alguns exemplos dos tipos de funções, o que é função, o que não é função, que é um conteúdo que cai muito mais em concurso público do que em Enem. E como aqui é uma videoaula, a gente vai abordar o que são funções, domínio e imagem, 2 tipos específicos de funções, eu vou acabar enfatizando o que é mais importante. Mas isso tem tudo no material, lá no Moodle, e eu posso mandar no Drive, no e-mail, no WhatsApp também, caso precisar. Um assunto muito importante para a gente entender funções é domínio, imagem e contradomínio. Domínio são os valores de x, contradomínio, os valores de y, e imagem são os valores de y que estão correlacionados com x. Eu vou mostrar no gráfico um exemplo que fica melhor. Vocês estão conseguindo ver meu ponteiro? Sim. Eu não muito. Agora eu vi. Deixa eu tentar dar um zoom. Eu também não sei muito usar isso aqui. Tá, vai na mãozinha aqui. Então, uma função, claro, a gente pode escrever por uma equação e a gente pode plotar em um gráfico. A gente tem os eixos das coordenadas em x, os eixos das abscissas em x e o eixo das coordenadas em y. Então, por exemplo, nesse caso, a gente tem que o valor de x são todos esses números aqui que eu posso pegar. Por exemplo, a minha equação tem um certo valor. Por exemplo, x ao quadrado mais 2x. Daí eu vou colocando valores e ela vai me dando um gráfico. Não é o gráfico dessa função, mas eu estou chutando um exemplo para vocês entenderem.
Então, o domínio são os valores de x que eu vou usar para colocar na função em y e calcular. O contradomínio são os valores de y. E a imagem são os valores que estão relacionados. Por exemplo, esse valor aqui, ele está relacionado aqui com x e y0. Esse valor aqui, ele está relacionado aqui com x e aqui com y. A gente pegar, por exemplo, aqui, ó, voltando um pouco. Aqui são os valores de x, onde está saindo a flechinha. Aqui são os valores possíveis de y, o contradomínio. E a imagens é apenas os valores que estão correlacionados de um conjunto com o outro, de um ponto ao outro. Então, nesse caso, por exemplo, o meu domínio é 0, 3 e 5, a minha imagem é 1, 5 e 8, e o meu contradomínio é 1, 2, 5 e 8. Está um pouco confuso, mas eu vou começar aqui com os gráficos agora, que a gente vai entender um pouco melhor. Tá? Pegar aqui, por exemplo, a gente tem essa função. A função é raiz de x a menos 2. Então, o domínio vai ser os valores que eu vou colocar aqui no lugar de x. E a imagem vai ser o resultado dessa operação. Raiz do valor de x que eu usar, menos raiz de 2. Se a gente traçar essa função, eu usei aqui um software na internet para ajudar. Essa é a função. Então, os meus valores do domínio vão de 2 e estão indo aumentando, 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 aumentando e segue. Se eu colocar 1 aqui, não tem um valor de x, só que não tem uma função que está sendo traçado. Nem em 0, nem em menos 1. Então, o domínio meu vai ser 2, 3, 4, etc. A imagem vai ser os valores da minha reta aqui, da minha curva, desse meu gráfico. Então, aqui, por exemplo, vai ser 0. Quando chegar aqui em 6, vai ser 2. Quando chegar em 18, vai ser 4. Então, a minha imagem são os valores de y, no qual eu tenho relação com a minha função. Porém, nem sempre a gente vai ter esse gráfico. E antes mesmo da gente fazer o gráfico, a gente pode imaginar como vai ser o domínio. O domínio, então, é todo o valor de x pertinente para que eu possa calcular o meu valor na equação. Por exemplo, aqui, 1 sobre x. 1 sobre 1 é 1. 1 sobre 2, 0,5. 1 sobre menos 1, menos 1. Agora, 1 sobre 0 é o quê? Eu tenho uma caneta e vou dividir para 0 pessoas. Tipo, não tem como, entendeu? Não existe no números reais algum valor dividido por 0. Então, por exemplo, nessa equação, 1 dividido por x, eu tenho que o meu x é qualquer valor nos reais. Lembrando que os números reais é um conjunto, que eu já expliquei que está lá no Moodle. Mas, enfim, não existe número dividido por 0. Então, por isso que o gráfico dessa função, se a gente for ver, de 1 de x, tá? Dei um zoom aqui, vai ser assim. Ó, eu tenho os valores de x indo para mais infinito, para menos infinito, o y indo para mais infinito, para menos infinito, mas ele nunca vai ser 0. Aqui. Ó, ele não chega a 0. Porque não tem como ter 1 dividido por 0. Mesma coisa com x dividido por x menos 2. Eu tenho um certo quesito, eu tenho um certo problema aqui. Eu não posso dividir com 0, né? Nem eu falei. Então, x menos 2 tem que ser diferente que 0. Ou seja, x, passando menos 2 para o outro lado, x tem que ser diferente de 2. Porque 2 menos 2 é 0. Qualquer outro valor vai dar um número real, vai dar um número possível, que não vai ser um dividindo por 0. A segunda restrição
é a raiz quadrática. Não existe raiz de índice par, aqui no caso, índice raiz quadrada, de valor negativo nos reais. Então, por exemplo, raiz de x menos 2 não tem que ser apenas diferente que zero. Ele tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser zero? Pode. Raiz de zero é zero. Raiz de 1, 1. Raiz de 4, 2. Quanto é raiz de menos 2? Não tem como calcular. Tu vai na calculadora, não vai dar nos reais um valor possível. Então, o domínio é sempre os valores de x, que vai fazer com que eu coloque na equação, na função que ele está me descrevendo, que eu vou obter um número possível nos reais. E a imagem vai ser a resolução dessa função, ou seja, o domínio vai ser o x que eu vou colocar na equação e a imagem vai ser o valor calculado dessa minha função. E a última restrição é a junção das duas. Então, eu não posso dividir por zero, mas eu também não posso ter raiz negativa. Então, esse meu x não pode ser zero e não pode ser negativo. Ou seja, ele tem que ser maior do que zero. Daí agora os outros casos aqui, ó, por exemplo, x menos 2. Eu sei que esse x menos 2, essa resolução, a resolução de raiz de x menos 2, não pode ser zero e não pode resultar aqui na raiz quadrada o número negativo. Então, x menos 2 tem que ser maior que zero, x é maior do que 2. Então, esses valores são super importantes para a gente entender o gráfico e por que alguns valores não são possíveis, não estão presentes no meu gráfico. Então, aqui tem alguns exercícios, e eu passei bem rapidão, assim, mas no documento está bem passo a passo, vários exercícios. O que vai mais importar para a gente vai ser a função do primeiro grau. Então, a função do primeiro grau, ela também é chamada de função afim ou função linear. Por quê? Porque o gráfico da função de primeiro grau é uma reta. Ela é dado em ou que y, que é a imagem, ou f de x, o valor calculado para cada x, é ax mais b. Sendo que esses dois números têm que ser naturais, têm que ser números reais, desculpa, e a tem que ser diferente que zero. O gráfico de uma função de primeiro grau, como eu falei, ela é uma reta. E, dependendo do sinal desse meu maior termo, que no caso é o x, ela pode ser crescente ou decrescente. Por exemplo, esse meu maior termo aqui, que é o x na 1, é 2x. 2 é maior do que zero. Então, como 2 é um número positivo, a função é crescente. Ó. Conforme eu vou subindo aqui no x, a função vai aumentando no y. Agora, aqui nesse caso, eu tenho menos 2. Menos 2 é menor do que zero. Então, eu tenho uma função decrescente. Conforme eu vou aumentando no x, eu vou estar diminuindo a minha função. Então, se ela é crescente, eu vou ter esse comportamento, eu vou ter ela deitadinha para a direita, e se a minha função é decrescente, eu vou ter esse comportamento aqui. Na escola, era muito comum, vocês devem se lembrar, que a gente chutava alguns valores, fazia menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e traçava o meu gráfico. Eu posso fazer isso? Posso. Porém, eu não preciso traçar tantos pontos. O que eu preciso traçar é o valor que vai cortar aqui no eixo do y e saber, será que a minha curva vai passar de menos 1? Será que a minha curva vai passar em menos 3? Eu preciso saber da angulação. Eu preciso saber o quão deitadinha, o quão de pé está a minha função. Estou usando esses termos não matemáticos, assim, só para ficar um pouco mais claro. Então, para isso,
esse termo aqui, onde vai passar em y, sempre vai ter x igual a 0 e o valor de y. E aqui, que é o eixo do x, sempre vou ter x igual a 0 e algum valor de y. Então, o que eu preciso, na verdade, é descobrir um valor aqui e um valor aqui. Então, eu vou pegar a minha função, por exemplo, f de x, que é o meu y, é igual a 2x mais 3. Então, eu tenho que fazer que o x é igual a 0 e que o y é igual a 0. Esses vão ser os dois pontos mais importantes da minha função. Eu consigo traçar uma função do primeiro grau, eu consigo traçar uma reta apenas com esses valores. Por quê? Para uma reta, eu preciso no mínimo de 2 pontos. Então, aqui, por exemplo, 2x mais 3, substituindo x em 0, vai ser 2 vezes 0, 0, mais 3, 3. Então, eu vou ter aqui x igual a 0 e y igual a 3. E y igual a 0. Então, eu vou ter que 0 igual a 2 vezes x mais 3, 2x igual a menos 3. Passo esse mais 3 para o outro lado, vai negativo, menos 3 dividido por 2, que é menos 1 meio. Então, aqui, quando x igual a 0, eu vou ter... Opa, desculpa, quando meu y igual a 0, eu vou ter um x menos 1 meio. Uma coisa muito safa, assim, da gente ver, que sempre esse valor sozinho aqui da minha função vai ser onde vai estar cortando o eixo do y. Por exemplo, 2x mais 3. Eu sei que a função está aumentando, ela está crescendo, porque o 2, o índice que está acompanhando aqui, o meu x, ele é positivo, e que mais 3, que é esse termo sozinho, vai passar a minha curva, a minha reta vai cruzar em y nesse valor, mais 3. Por exemplo, aqui eu tenho menos 2x menos 4. Ó. Menos 2x, que eu comentei, decrescente, e menos 4. Eu estou cruzando em y em menos 4. Aqui eu trago também, só como o valor que está relacionado ao x, como eu comentei, é a inclinação da reta. Então, quanto maior o valor de x, mais de pé ela tá, menor vai ser esse ângulo aqui. E quanto mais menor do que 1, ou seja, quanto mais fracionário, 0,01, 0,5, 0,9, mais deitada ela vai estar. Ou a gente pode falar que maior vai ser esse ângulo em relação ao eixo do x. Um exemplo típico do dia a dia. Fácil lembrar. Antes do exemplo do dia a dia, casos particulares. Se o meu A for 0, eu não tenho uma função linear. Eu tenho um caso típico, que a gente diz que é dentro da função de primeiro grau, que é a função constante. Eu tenho, por exemplo, f de x, meu y igual a 2. Para qualquer valor de x que eu vou ter sempre uma reta em 2. Por isso que não é muito comum. Já uma função linear é uma função onde eu tenho que b é diferente, b é igual a 0. Então, eu vou ter apenas o meu termo x aqui. Eu vou ter mais 0, não vou ter um termo de b. E um caso específico da função linear é a função identidade, que é quando, além de ter b igual a 0, eu tenho a igual a 1. Então, ela vai passar aqui num ângulo de 45 graus, bem no meio aqui do eixo x e y. Agora sim, no exemplo aplicado. Agora a gente usa Uber, não pode não parecer mais a nossa realidade, mas, ok, a gente sabe que ainda existe táxi e vai que a gente está sem bateria ou seja necessário, a gente precisa pegar um táxi. Quando a gente entra num táxi, ele já tem um valor. Independente se tu vai andar uma quadra ou 10 quilômetros, tu vai ter que pagar um valor. E esse valor é o valor de partida. Tu já começa pagando esse valor. Daí, acrescido desse valor, tem o valor do trajeto, o valor que compensa o horário
do taxista está ali, a gasolina, o percurso, etc. Então, tipo, se eu entrei no carro e vou dar 1 quilômetro, eu vou ter, por exemplo, 4,80, que é o que eu entro no carro já pago 4,80, e andei 1 quilômetro. Se eu tenho, por exemplo, R$1,20 cobrado por 4 quilômetros, eu vou ter 4,80 mais 1,20. Ah, eu entrei no carro e andei 2 quilômetros, eu vou ter 4,80 mais 2 vezes 1,20, mais 2,40. Então, ó, perceba que eu sempre vou pagar 4,80 mais X quilômetros vezes o preço por cada quilômetro. Opa, isso é uma função do primeiro grau. Eu tenho um valor constante, que é meu B, 4,80, e eu tenho o meu valor que eu vou multiplicar, que depende de uma variável, que é a variável X, que nesse caso vai ser o número de quilômetros. Então, nesse caso, eu vou ter que a minha função é 1,20 vezes x, o número de quilômetros, mais 4,80. Nesse problema aqui, eu falo que alguém entrou no táxi, que ele precisa percorrer um caminho, e esse caminho é de cerca de 8 quilômetros. Então, eu tenho que saber quanto que eu vou pagar. Quanto o taxista tem que saber quanto que ele tem que cobrar. Claro que ali tem aquela maquininha que já faz esse cálculo. E se eu quero ver, será que tá certo? Será que ele não tá me cobrando a mais? Eu posso saber que eu vou ter, tipo, 1,20 vezes a quantidade de quilômetros que eu andei, 1,20 vezes 8, mais 4,80, que vai dar R$14,40. R$14,40. Agora, outro exemplo. Lá no começo da aula, que eu falei da relação da quantidade de bolo de pote que eu vendo com o dinheiro que eu ganho. Nesse caso aqui, é um exemplo de um cara que tem uma loja de moda praia. Ele tem uma despesa de R$950 na compra de um novo modelo. Alguém desenhou, ele pagou R$950 para quem desenhou o novo modelo. Daí, ele vai vender cada biquíni por R$50. Eu preciso saber quantas peças ele vai ter que vender para ter lucro. Perceba, R$950 ele está devendo. Se ele conseguir vender uma certa quantidade de biquíni e juntar R$950, ele não vai ter nem prejuízo e nem lucro. É como se todo o esforço dele fosse em vão, mas ele não sai perdendo nem ganhando. Agora, se ele juntar, por exemplo, R$950 com 10 centavos, ele já está lucrado 10 centavos. Então, eu quero saber a partir de quantas peças, ou seja, quantidade mínima de peças que ele tem que ter para ter pelo menos um lucro. Se eu pedisse o número desejado para não ter prejuízo, eu igualaria 950. Nesse caso, eu vou igualar 950 e vou dizer que é maior, porque, como eu falei, ele precisa lucrar, ele precisa ganhar mais do que desprendeu de dinheiro. Para saber qual que é o equilíbrio, ali onde ele não perde nem ganha, eu vou fazer a quantidade de peças vendidas vezes R$50, que é o valor de cada peça, que vai ter que ser igual à quantia gasta, 950. Então, vai ser 50 vezes X, que é a quantidade de peças, tem que ser igual a 950. Então, 950 dividido por 50 dá 19. Ele tem que vender exatamente 19 biquínis para não sair do prejuízo. E ele tem que vender no mínimo 20 biquínis para obter um lucro. Porque, como eu falei, tem que ser mais do que a igualdade, a igualdade aqui para obter lucro. Então, mostrei os principais fatos, o que é uma função, que eu preciso apenas de dois pontos, quando x igual a zero, quando y igual a zero, quando x igual a zero, que eu tenho que cuidar se ela é crescente ou decrescente. Dei essa dica muito importante, que o valor aqui do b, o valor que está sozinho, sem o x, é onde corta no y. Mostrei 2 exemplos de aplicação, e aqui tem vários exercícios do Enem e tudo. Por exemplo, olha só, essa resolução do Enem. Tá, tenho todo o problema aqui. Qual que é a equação que está me descrevendo essa função? Meu y está cortando em 50.
Então, eu sei que o termo que não está com x tem que ser 50. É a D ou a B. Conforme eu estou avançando em x, a minha reta está diminuindo. Então, eu tenho uma reta decrescente. Então, o meu valor que está acompanhando x tem que ser negativo. Entre D e B, letra B. Viu como já fica mais fácil os exercícios? Então, aqui tem vários exemplos do Enem, vários exemplos de vestibulares. E vamos à função do segundo grau. Eu passei meio corrido, assim, não sei se alguém tem alguma pergunta, só perguntar, tá? Vocês querem que eu volte alguma coisa, que eu enfatize mais alguma coisa? Por mim, tá tudo bem. Já peço perdão ali que como eu não tô com o slide, tô aqui mexendo nesse mouse aqui, é um pouco confuso, mas estamos indo. Agora a função de segundo grau é a função quadrática. É a função aqui tem a Bhaskara, é o do meme, é que cai bastante, é que tem várias raízes, vários tipos, mas vamos desmistificar e vamos explicar casos muito simples. Então, primeiro, a função quadrática é uma função de segundo grau, que vai mudar, que eu vou ter um termo cujo expoente no x é na ordem 2. O que vai mudar? Eu não tenho mais uma reta, eu tenho uma parábola, que é uma parábola, caso vocês não lembrem, caso vocês não tenham estudado ainda, parábola é como se fosse esse U. Eu tenho um U para cima ou um U negativo para baixo, que vai depender também do crescimento da função, que logo eu vou explicar. Antes, a gente tinha uma raiz. Raiz é onde corta em x. Por quê? Porque eu tinha um x na 1, não tinha x ao quadrado. Eu tenho um termo ao quadrado, o maior termo é na 2, então eu vou ter duas raízes. Se eu tiver uma função cúbica, uma função do terceiro grau, por exemplo, a gente vai ter 3 raízes. Por quê? É elevado a 3. Se eu tiver uma função elevada a 5, 5 raízes. Oi, Vivem. Oi, tudo bem? Tudo. O professor geralmente já coloca lá, o que é o delta, a equação do segundo grau. Primeiro, a gente tem que entender que pode ter 3 tipos. Assim como a gente viu lá na função do primeiro grau, que o B pode ser igual a 0, que o A pode ser igual a 1, a gente vai ter simplificações. Então, o A sempre vai ser esse termo elevado ao quadrado, o B sempre vai ser esse termo junto com o x na 1, e C sempre vai ser o meu termo independente, sem estar acompanhado a x. Quando o meu C é igual a 0, eu vou ter funções do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0. Percebeu que a gente tem x ao quadrado aqui, x? Eu tenho um termo em evidência. Eu tenho em ambos os meus termos x. Então, eu posso colocar ele aqui para fora, deixar em evidência, e dividir todos os meus termos. Ax ao quadrado dividido por x é ax. Bx dividido por x é b. De forma que se eu multiplicar x vezes ax é ax ao quadrado e x vezes b é bx. Então, nesse caso, a gente sempre vai ter que 1x igual a 0. X vai ser 0 dividido... Está multiplicando, passa dividindo. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Lembrando que alguma coisa dividido por 0 não existe. 0 dividido por alguma coisa é sempre 0. Ou a gente pode ter que ax mais b é igual a 0. Então, eu vou ter que ax é igual a menos b. Se eu isolar x aqui, eu vou ter que x igual a menos b sobre a. Com um número é mais fácil, realmente. X ao quadrado menos x, essa é a minha função. Para resolver, eu tenho que passar por uma equação de segundo grau. Uma função é algo que relaciona
E a minha equação é quando eu igualo alguma coisa. Nesse caso, eu vou igualar a zero. Aqui, como eu falei, temos x em evidência. Eu sei que um x vai ser zero e um x vai ser menos b sobre a. Ou x menos 5 igual a zero, x igual a 5 sobre 1, que é igual a 5. Muito simples. Então, aqui, de novo, enfatizando, sempre uma das raízes vai ser zero. E, como eu falei que o termo independente, que lá na função linear é onde corto o eixo em y, aqui também, o meu termo independente vai cortar o eixo em y. Como o meu c é zero, o meu y, o meu gráfico, a minha curva, a minha parábola, nunca vai cortar y em algum outro valor, sempre vai ser em zero, porque o meu c é zero. Agora, o segundo caso simples é quando b é igual a zero. Então, eu tenho minha função, x ao quadrado menos 9, eu vou, como eu falei, igualar a zero. Esse meu menos 9 passa para o outro lado positivo, x ao quadrado igual a 9. Para tirar a função inversa assim, do quadrado é a raiz quadrada. Por quê? Se eu passar quadrado, se eu passar raiz quadrada de x ao quadrado, eu corto o índice 2 da função quadrática, da raiz quadrática, desculpa, com o termo 2 do x. Então vai ficar x igual a raiz de 9. Como eu tenho que fazer nos dois lados da igualdade, para transformar x ao quadrado em x, eu tiro a raiz, que fica x, e raiz quadrada de 9, que, não se engane, pode ser mais 3 ou menos 3. Sempre a raiz quadrada vai ser um valor positivo e negativo. Daí, cuidado, por exemplo, eu vou ter um problema que vai me dizer que essa função descreve o tempo percorrido por um carro, a distância percorrida por uma pessoa. A pessoa me andou mais 3 metros ou menos 3 metros? Ou, tipo, a pessoa percorreu um caminho por menos 3 horas? Tipo, não faz sentido. Então, às vezes, tem duas soluções, mas apenas uma solução tem sentido físico. Mas, na matemática, não pensando na aplicação em si, sempre vai ser um resultado positivo e um resultado negativo. E nesse caso, como b é igual a zero, eu sempre vou ter que a minha primeira raiz vai ser igual a minha segunda raiz multiplicada por menos 1. Ou seja, meu x', que é meu primeiro resultado possível, vai ser igual a menos o resultado de x duas linhas. O terceiro caso, que daí sim faz sentido a gente aplicar a famosa Bhaskara, é quando eu tenho que todos os meus termos, quando o meu B e o meu C é diferente que zero. Meu A, e se o meu A for igual a zero? Se o meu A for igual a zero, eu vou ter 0x ao quadrado mais alguma coisa. Não vou ter 0 alguma coisa, zero, não tenho. Então eu vou ter x mais c, eu não vou ter o termo ao quadrado, eu vou ter uma função linear. Por isso que na minha função quadrática, o meu termo A tem que ser diferente que zero. Um lembrete que não foi Bhaskara que criou. Inclusive, a maioria dos países não usa esse termo. O Brasil, que cultivou e ainda usa a equação do termo de Bhaskara, não. Na verdade, é uma forma resolutiva de resolver a equação do segundo grau. Porque muito antes do Bhaskara já se usava. O Bhaskara utilizou muito essa fórmula resolutiva e por isso que ficou famosa. Então, para quem não lembra, sim, é uma daquelas equações que a gente sai da escola e vai lembrar, ou deveria lembrar, que x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. De novo, o a acompanha o termo quadrado, b o termo de x e c o termo independente. Sendo delta b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, menos 4 vezes a vezes c. Sempre legal começar fazendo delta. Por quê? O delta vai me indicar 3 possíveis resoluções que eu tenho. Numa função de segundo grau, com b e c diferente que zero,
eu posso ter 3 tipos de caso. O primeiro, eu posso ter 2 raízes reais diferentes, quando o meu delta dá um resultado, um número maior que 0. Eu posso ter 2 raízes iguais, ou seja, minha x' e a minha x duas linhas vão ser iguais. Não vão ser nenhum multiplicado por menos 1 que nem a outra, vão ser literalmente iguais, com o mesmo sinal. E eu posso ter delta negativo. O que é delta negativo? É raiz do número negativo. Raiz do número negativo não existe no conjunto dos reais. Então, só na faculdade sai um cálculo um pouco mais avançado que a gente utiliza, que é um número imaginário. Já diz, imaginário, que não é nem para a gente estar lembrando agora aqui para o Enem, para a escola. Então, se o delta for negativo, a gente não vai ter uma resolução assim simples. E a gente vai ver os gráficos depois, como é que eles vão ser, dependendo dessas soluções possíveis. Primeiro, como já falei, e vou reforçar, sempre que o termo do x de maior ordem vai me indicar o grau da minha função, por isso que x na 1, função de primeiro grau, x ao quadrado mais alguma coisa, função de segundo grau, x ao cubo, função de terceiro grau. Esse termo com maior potência de x vai me indicar se eu tenho um crescimento positivo ou negativo da minha função. Nesse caso, se o meu a for maior do que 0, eu tenho a concavidade voltada para cima, e se o meu a for menor do que 0, eu tenho a minha concavidade voltada para baixo. Quando o meu delta é maior que 0, como a gente viu, eu tenho 2 raízes diferentes. Então, raízes, o número que vai cortar aqui em x, 2 raízes diferentes, com a positivo, 2 raízes diferentes com a negativo. Delta igual a 0, eu vou ter apenas um valor, uma raiz. Então, o que vai estar encostando aqui em x, na verdade, vai ser apenas um valor. Então, de novo, positivo, parábola feliz, um sorrisinho. E aqui, quando o meu a é menor do que 0, eu tenho uma carinha triste, uma parábola voltada para baixo. De novo, delta igual a 0, apenas um valor, encostando apenas aqui. E no meu caso, que o delta é menor do que 0, não existe nos reais. Então, não vai encostar em x. Sempre vai ser representado longe aqui do x. Não tem uma raiz real, não tem um valor que eu vou... Se eu colocar x, se eu colocar algum valor e x e o meu y vai dar 0, eu tenho uma raiz. Aqui não tem como. Por exemplo, aqui eu tenho x ao quadrado menos 4x mais 10. Ok, eu tenho um caso onde eu tenho o meu b e o meu c diferente de 0. Então, eu vou partir para essa fórmula resolutiva, a famosa básica. Lembrando que meu a aqui vai ser 1, meu b vai ser menos 4 e meu c vai ser 10. O meu delta, b ao quadrado, lembra sempre de colocar esse termo entre parênteses. Um número negativo elevado ao quadrado entre parênteses fica positivo. Lembre-se disso também. Então, fazendo essa resolução, eu vou ter menos 24. Ou seja, delta menor que 0, não vai encostar. Agora eu tenho esse outro termo aqui. A menos 2, B 20 e C menos 50. Eu calculei aqui e deu 0. Opa, eu tenho 2 raízes reais iguais. Colocando aqui, x igual a menos b mais menos raiz de delta sobre 2a, eu vou achar que x igual a 5. Então, o que vai cortar em x aqui é 5, minha única raiz. E lembrando, meu termo sozinho é menos 50. Então, vai cruzar aqui em y o termo menos 50. E a parábola é voltada para baixo, porque eu tenho menos 2x ao quadrado, termo negativo. O que a gente pode lembrar é um macete. Esse macete, às vezes é simples, às vezes é não. Ele é muito útil e muito simples quando o termo do A aqui é igual a 1. E ele vai me indicar
que tenha sempre uma correlação entre a soma das raízes e o produto das raízes. Por exemplo, aqui, eu tenho x² mais x menos 6. Eu sei que a soma das minhas raízes tem que ser menos 1, ou seja, o valor de menos b, b aqui é 1, a soma das raízes tem que ser menos b, menos 1, e o produto das minhas raízes tem que ser o valor de c, o valor de menos c. Então, eu tenho que pensar qual valores somados que dá menos 1 e que multiplicados dá menos 6. Menos 3 mais 2, opa, aqui em cima, né? Menos 3 mais 2 dá menos 1. Menos 3 vezes 2, menos 6. Multiplicação de um número positivo pelo negativo, negativo. Então, as minhas raízes são menos 3 e 2. Ah, eu posso fazer lá com Bhaskara? Posso, eu vou encontrar esses valores. Às vezes, alguns exercícios pedem, sabendo que a soma é tanto e o produto das raízes é tanto, aí você usa essas informações daqui para chegar no valor da função. Então, fique ligado, é um macete muito utilizado e que a gente pode calcular de forma muito mais rápida. Ô, Luquinhas, consegue repetir de novo esse macete? Eu achei bem interessante. Tá, vou repetir. Aqui, ó. Que jeito simples, jeito normal que a gente faz, né? A gente calcula delta, vê se vai ter uma raiz igual, uma raiz apenas, duas raízes iguais, ou raízes que não são possíveis nos reais, ou seja, raiz de um valor negativo. Mas a gente pode fazer essa relação quando o meu A aqui, ou seja, o meu termo que está acompanhando o x² é 1. Claro que eu posso, por exemplo, aqui, eu vou dividir tudo por menos 2 para ficar 1. Mas, geralmente, é muito mais prático e viável fazer quando já é 1. Eu vou ter que a soma das minhas raízes, ou seja, das minhas respostas lá da Bhaskara, vão ter que ser o valor do menos b, ou seja, nesse caso b é 1, então vai ter que ser menos 1. E o produto das minhas raízes, das respostas, lá fazendo por Bhaskara, vai ter que ser o valor do meu C, o meu valor menos 6. Então, daí agora, antes de fazer cálculo, eu penso, no que será que somado com outro dá menos 1? E que, ao mesmo tempo, um multiplicado para outro dá menos 6? Algumas vezes pode ficar um pouco complexo, mas geralmente, quando é concurso, Enem, eles já fazem isso para ficar mais prático, porque é uma prova que tem muita questão. Então, tu não pode perder muito tempo. De novo aqui, ó, menos 3 mais 2 dá menos 1, certo? Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Fechou. Então, as minhas raízes são menos 3 e 2, que são os valores que eu utilizei nas lacunas, tanto em cima como embaixo, para fechar essa minha relação. Ficou claro, Vivian? Ficou. Obrigada, Lucas. Nada. Outro conteúdo muito importante, que eu acho que é o que mais cai no Enem, é o vértice. Vamos comigo. A gente pensou, lá na função linear, eu falei que a gente precisa de 2 pontos para traçar uma reta. Na função de parábola, a gente precisa 3. Por quê? Eu tenho, nesse caso... Não, deixa eu pegar outro caso aqui para vocês entenderem. Deixa eu desenhar aqui. Por exemplo, aqui. Eu sei que as minhas raízes são menos 2 e 3. E eu sei que o meu termo independente, que é aquele C, está passando em menos 6. Porém, até onde vai essa minha função? Ela pode fechar aqui. Ela pode ir e fechar aqui. Fechar essa curvinha. Curvinha, que eu chamo, ali, esse ponto é o vértice. O que é o vértice? Percebe que aqui a minha função está
vindo, decrescendo o valor até um certo valor. A partir daqui, ela começa a aumentar. Então, o vértice vai ser onde vai marcar a minha crista aqui, vai marcar a pontinha aqui da minha curva, que é justamente onde eu tenho alteração do meu valor, da minha imagem. Aqui eu estou indo para a esquerda e aqui eu estou indo para a direita. Aqui está diminuindo o meu valor conforme eu avanço em X, diminuindo, e conforme eu avanço em X, aqui está aumentando. Esse é o vértice. O vértice, esse pontinho, ele vai ter duas coordenadas, assim como cada ponto do gráfico tem duas coordenadas, esse eixo de duas dimensões. Eu vou ter aqui, ó, um valor de X e um valor de Y. A gente precisa de vários valores de X e de Y para marcar esses pontos, e com esses pontos a gente traça a reta. Lá do que eu falei daquela ideia, na escola, a gente pega vários valores para traçar. Aqui a gente sabe que precisa de 2 valores, 2 pontos para traçar uma linha e 3 pontos para traçar uma parábola, que é o valor das raízes, o valor do termo independente, que é onde corta a função, e o valor do vértice, que vai me indicar aonde que eu vou ter essa minha pontinha do gráfico. Daí, tem a ideia sempre, ó, tem uma função aqui para vocês representada de segundo grau, né, função quadrática de uma parábola, com o termo positivo, com a maior que zero. Ó, vocês percebem que ela tem vários valores aqui e vai ter um valor, um pontinho, que é o meu valor de mínimo. Já ao contrário, quando o meu A é menor que zero, eu vou ter um valor máximo. Por que é tão comum? A gente pode pensar em função, é um valor, é o menor valor que eu tenho, o maior valor que eu tenho. Mas imagina, por exemplo, essa função que eu tenho aqui, eu avaliei um crescimento de uma bactéria e eu vi que mudando a temperatura aqui, no valores de X, comecei tipo, sei lá, 20, 40, 60, 80, 100 graus, ela me dá uma certa quantidade de bactérias que estão vivas. Eu percebi que, traçando, me deu isso, por exemplo. Eu fui no laboratório e fui cronometrar o tempo pelo número de acertos ou por número de alguma coisa que está acontecendo. Geralmente é assim que a gente faz. A gente tem alguns dados e com os dados a gente traça esses pontos e vê a função que está. Por exemplo, eu tenho essa função. Qual o valor melhor para mim para ter o maior número de bactérias? Se essas bactérias é que eu estou buscando estudar, por exemplo. Vai ser nesse valor de X. Ou tipo, se eu estou estudando que a minha bactéria tá fazendo mal para o meu dente, por exemplo. Eu tenho, sei lá, as bactérias, as sujeirinhas que ficam no dente, e eu investiguei e consegui traçar que o fenômeno físico é representativo por essa função. Então eu vou ter que usar, sei lá, essa temperatura ou essa quantidade de flúor, por exemplo, para ter o menor número de bactérias vivas. Não estou dizendo que esses exemplos são essas funções. Só estou dizendo para vocês que o gráfico demonstra para nós uma relação. Então, deixa eu ver, eu tenho algum caso aplicado. Por exemplo, acho que esse aqui é mais bonitinho, mais visual. Eu tenho uma ponte. Não é muito incomum da gente ver na TV ou passando aqui pelo estado do Rio Grande do Sul pontes que são desse modelo, certo? Então, um exercício lá do Enem, um exercício no vestibular, muito criativo, ou com muita vontade de ferrar o aluno, não sei, fez essa ponte, que essa ponte tem essas vigas, tem esse apoio de forma de parábola. Onde a cada tantos metros do chão, aqui da longitudinal, eu tenho o comprimento, a altura
de um metal aqui, onde vai ficar a minha parábola. Então, qual que é o problema dessa questão? Eu tenho que saber qual vai ser a altura daqui, daqui e daqui, para saber quantos metros de ferro eu vou ter que comprar. Claro que, nesse caso, como eu tenho num lado e no outro, o que eu vou ter que fazer? Primeiro, eu já vou ter que entender que eu vou ter que calcular num lado e multiplicar por 2. Tranquilo? Aqui, ele vai me dizer o quê? Eu tenho que saber... Ó, eu sei que essa ponte aqui tem 40 metros... Essa parte aqui, 40 metros de altura. 40 metros de altura é o ponto máximo da minha função. Aqui é meu y vértice. Meu y vértice é 40. E o meu x vértice aqui está em 0, ó, porque eu posso dizer 0, 30, 60, 0, 30, 60. Se a gente considerar o meu eixo assim, ó. Pegando essa visão de 3D e passando para uma visão em 2D, se a gente estivesse olhando assim pelo lado da ponte, eu tenho isso, ó. Eu tenho uma em 30, uma em 30, e termina em 60, e a maior em 40. Então, eu sei que o meu y vértice é dado pela equação menos delta sobre 4a, e o meu x vértice é dado por menos b sobre 2a. Sim, são equaçõezinhas também que valem a pena serem decoradas, ou pelo menos bem entendidas, para a gente resolver os problemas. Então, se a gente colocar aqui, a gente vai ver, por exemplo, que o meu C é 40. Meio óbvio, porque C, que é o valor independente, é onde corta o Y. Então, 40, certo? Então, eu sei que as minhas raízes são os valores em x, onde y é 0, onde C já está colado aqui no x. Menos 60 e 60. Opa! Você lembra que eu falei que quando b é igual a 0, eu tenho que uma raiz é igual a menos a raiz da outra? Ou seja, são raízes iguais com sinais inversos. E pela relação que eu lembrei, que nem eu falei, que em alguns casos é importante. Eu sei que a minha soma é menos 60 mais 60, que é igual a menos b, então sim, meu b é 0. E eu sei que o produto entre minhas duas raízes é igual ao valor do c. O meu valor do c é menos 3.600. Pô, mas não era 40? Se eu pegar menos 3.600, a minha função ela vai cortar lá em menos 3.600, não em 40. Então, o que ele fez? Ele pegou essa função aqui e ele multiplicou por um fator para chegar nessa. Então, se a gente for ver, que valor eu tenho que multiplicar, ou que valor eu tenho que dividir 3.600 para chegar a 40? Eu tenho que dividir por 90. Só que, claro, não divido só num lado, só num termo. Eu faço também no outro. Então, é como se a minha função, depois de resolver, é essa aqui. Então, substituindo a minha função, só para conferir, eu tenho que em 30, eu sei que em 0 aqui, eu tenho 40 metros de ferro. No ponto menos 60 e 60 eu tenho 0, porque está encostado no chão. E lá, no 30, eu tinha 2 ferros aqui, certo? Então, eu precisei achar a minha função a partir dessa curva, substituir o valor de 30 e menos 30 para achar o valor que dá aqui. O valor que dá nesse ponto é a altura, é o valor de y que vai chegar aqui. Então, olha que exercício bem difícil, ele envolve todos os termos. Ele envolve visualização, entendimento de aplicabilidade, entender essa relação que o C é onde corta, que a sobreproduto vai me dar os termos, e que eu tenho que multiplicar para chegar dessa função para outra, porque eu sei que o meu C é 40. Só que com essas raízes, eu teria esse valor.
Ó, outros exemplos, por exemplo, de aplicação. Ó, a arcada dentária na forma de uma parábola. Ó, muito comum, questão de lucro, unidades vendidas. Eu expliquei lá com uma função linear, mas pode ser uma função de segundo grau. Eu posso estar colocando mais variedades, mais fatores para calcular. Lançamento oblíquo, que a Vivian fez no material de física. Lançamento oblíquo de física, usa a equação do sorvetão. S0 mais V0, T mais AT ao quadrado dividido por 2. Opa, AT ao quadrado dividido por 2 mais V0T. Opa, tem uma função elevada ao quadrado mais um termo elevado a x. É uma função de segundo grau. Se eu lançar um objeto com uma certa velocidade e uma certa altura, ele vai subir, até que vai perder energia, vai começar a cair. Olha, é uma parábola, uma aplicação lá de física. Lembra, Enem gosta de misturar física com matemática, química com matemática, química com biologia, matemática e química. Por isso que eu estou chamando a atenção nas aplicações. Mais vale você entender como está aplicando o cálculo do que saber calcular um monte de coisa. Você não quer ser um matemático e saber calcular o Deus e o mundo e não saber porque tu está usando. Aqui, ó, várias questões do Enem. Chama atenção também, não vai dar tempo aqui. Por mais que esse exercício da ponte é um pouco mais complicado, como ele é mais visual, eu quis demonstrar ele. Mas aqui também, eu fiz bem passo a passo, acho que tem umas 3 páginas só desse exercício, que é um cara, olha só que legal. Ele tem um ônibus, ele faz frete para um ônibus, assim, ele dirige um ônibus, e ele tem esse ônibus que tem 40 lugares. Tá, mas ele tem um outro ônibus, só que um outro ônibus tem 60 passageiros. Só que, pô, será que compensa eu usar o de 60 ou 40? Pô, de 60 é mais pesado, gasta mais gasolina, mas vai ter 20 passageiros a mais. Porém, qual que é o valor que eu posso obter máximo de um ônibus de 60 ou de um ônibus de 40? Ou posso fazer assim, qual o valor da passagem paga por 40 passageiros para que eu tenha um lucro igual a 60 passageiros no ônibus? Então, ele faz uma promoção, ele dá um desconto, que para cada passageiro novo, passar desses 40 até fechar os 60, vai dar um desconto de R$5. Então, se a gente pensar assim, pô, eu tenho, cada um vai pagar R$350 na viagem se a gente fechar 40. Se a gente for excedendo 40, 50, 60, vai dar R$5 de desconto para cada um, então, não só para os novos, para os 40 antigos também. Então, pô, se eu for dando tanto desconto, se eu encher o meu ônibus, eu vou ter dado mais desconto do que lucro. Então, tem que saber qual relação, de novo aquela relação. Onde vai ter meu equilíbrio, onde a minha quantidade de gasto vai ser igual ao meu lucro, para não ter prejuízo, e qual valor eu vou ter lucro acima do que eu gastei, para realmente ter lucro, para realmente ter um superávit. Então, aqui ele explica por que isso é um caso de segundo grau, como é que a gente aplica. Daí tem aquela ideia que o meu y vértice é o meu ponto máximo. Eu vou ter aquela ideia do tipo, aqui eu estou ganhando dinheiro e ganhando clientela. Aqui é o máximo. Aqui, eu tenho um número muito alto de passageiros no ônibus e estou ganhando o máximo de dinheiro que eu posso. A partir daqui, se eu encher mais gente no ônibus, eu vou continuar nessa promessa de dar R$5 de desconto para todo mundo, para cada um a mais que entrar no ônibus, eu vou começar a estar perdendo dinheiro. Então, é sempre legal entender essas aplicações e lembrar que a parábola, como eu falei, tem um crescimento e um decrescimento. Daí depende, tem um ponto máximo de crescimento e um ponto mínimo até inverter o sinal. Então, o Enem sempre cobra também essas questões de aplicação.
E melhor do que eu falar, como está bem descrito passo a passo, sério, está muito passo a passo aqui, eu explico por que está a ideia de uma equação de segundo grau, por que eu uso o vértice, qual o número ali onde eu vou ter a equivalência de gastos. Então, hoje, era mais entender o que era uma função, entender que o meu domínio é o x, a minha imagem é os valores do y que fazem ponto, que estão relacionados com x, e dependendo da minha cara da função, eu vou ter valores onde eu não posso usar, valores onde não tem sentido físico, eu não posso dividir com zero, não posso ter raiz negativa com números reais. Entender que a minha função linear é uma reta, que eu preciso, no mínimo, e posso sim traçar uma reta com 2 pontos, que a parábola 3 pontos, lembrar que tem 3 tipos, que é muito aplicado. É só ver a questão do Enem. Aqui eu coloquei várias questões do Enem, várias questões de aplicação, tanto a questão ali de física, que eles gostam de cobrar. Quando eu fiz a questão de vôlei, que ele dá um saque e a bola sobe e depois desce, que nem como se fosse o tiro de um lançamento oblíquo. Essa questão de física sempre vai ter. Questão de maximização, minimização, que é essa parte do vértice. Aqui também, eu lembro que eu fiz essa questão, a altura de líquido que vai ter aqui nessa taça, porque sim, o vivente lá da prova estava muito inspirado, estava tomando um vinho, olhou para a taça, opa, a minha taça é uma parábola, e fez um exercício. Então, a minha dica para o Enem, desde já, estudem a aplicação. Antes do que saber resolver o exercício mais difícil do mundo, entenda por que ele está sendo utilizado. E passei uns 8 minutos ali já do que eu queria. Agradeço a participação da Vivian e da Ariane. Peço desculpa, porque é a primeira vez que eu não montei os slides. De novo, os slides eu tenho lá na aula síncrona, que está no YouTube. Talvez fique mais bonitinho, mas como tem várias imagens aqui e várias funções, eu tenho que colocar a função passo a passo, elemento por elemento, imagem por imagem, e a imagem é muito grande, então vai fazer 300 slides, eu acabo mais passando e perdendo tempo do que aqui pelo Word. Claro que no começo eu estava um pouco desacostumado aqui com o mouse, também me perdi um pouco na explicação conforme passava, mas qualquer dúvida, lembro que tem o fórum, tem o WhatsApp ali, eu posso passar. A maioria dos exercícios tem resolução na internet, não é para copiar, e sim para tentar fazer e entender. Geralmente eu pego exercícios que têm aplicações de várias áreas, que têm questionamentos assim de imagem, de lógica, de aplicação, porque são os insights assim que vai fazendo a gente pensar matemática. De novo, não é ser calculadora, é entender um problema e aplicar a matemática para facilitar o dia a dia. Estava muito bom, Lucas. Eu achei ótimo a maneira como tu abordou o assunto e como tu colocou a prática, né? Porque a matemática é assim como tu falou mesmo. Ela tem várias áreas, né, que a gente vai poder aproveitar. Em si é o cálculo, não é só uma disciplina. A gente vai usar em outras áreas, em física, né, em química, Em biologia, né, em biologia. a gente Então estava ficou até lembrando, claro que não é o tema da aula, mas cai bastante no Enem também, junto com geografia e com matemática. Geografia tem matemática, escala do mapa. Pô, eu sei que a minha cidade tem 300 quilômetros quadrados de extensão. Pô, no mapa vai ser desse tamanho. Qual o fator de escala? Quanto que eu tive que reduzir ali para caber no mapa do Brasil? Ou tipo, até em artes. Pô, eu quero desenhar a igreja vista de um lado, assim, de um ângulo de 30 graus. Pô, como assim? Jamais alguém desenhista vai... Tá, e a luz e sombra? A minha luz tá lá, eu tenho que refletir aqui. Pô, pode não...
o desenhista pode estar fazendo e não pensando, mas se ele traçar uma reta ali, um ângulo, ele está calculando trigonometria, sabe? Muito bem atualizado, Lucas. Eu achei bem interessante, ficou bem de acordo com hoje os livros didáticos, né? Tanto do primeiro grau quanto do segundo grau, né? Do ensino médio. Eles estão tudo assim atualizados no sentido de fazer tu entender aquela disciplina para a vida. E é interessante que na faculdade são poucas as faculdades que têm esse mesmo sistema de tirar o ensino da vida. Tu aprende ali, mas tem o ensino da vida, como tu pode calcular, como tu pode aplicar aquilo que tu está aprendendo. Isso é uma forma da gente gravar as coisas. E é legal que a Ariane pode estar meio perdida porque a gente está puxando tanta sardinha assim. É que eu e a Vivian, eu sou formado em engenharia, fazendo mestrado, e a gente está se formando em engenharia. E, pô, sim, engenharia tem muito cálculo. Pô, engenharia do dia a dia, a gente vai ver, tem muitas hipóteses simplificadoras. E a gente vê cálculo lá, um monte de equação, daí a gente vai aplicar lá no final e é de outro jeito, sabe? Então, isso é bem assim, enfim, tu estava explicando ali que eu pedi para te explicar de novo, né? Que eu achei bem interessante aquele macete, mas eu já estava pensando em outra coisa aqui, porque tem várias coisas para a gente fazer aquela regra, né? Mas a tua regra ali é bem fácil. são coisinhas que. Macetes de cursinho, macetes de tempo. A Enem, querendo ou não, é uma prova de tempo e de cansaço mental, né? Nem eu falei, aquela questão, eu enfatizei tanto ali do ser, lá da função de primeiro grau. Não, tu não precisa ficar chutando valores, fazer um sistema. É uma função, tu sabe que o termo é decrescente, tá cortando o eixo do C lá naquele valor, pronto. Em 30 segundos eu resolvi. Daí na aula a gente vê, vamos traçar valor, vamos fazer na folha, vamos, sabe, a gente perde um tempão, tu tem que enxergar a função, sabe, tu tem que entender. Não adianta estudar apenas para o Enem, não adianta estudar uma teoria tão classicista, tão teórica assim, e não estudar para o Enem, sabe, que é onde vai dar porte para o estudante, tanto para o mais pobre, tanto para o mais rico estudar, sabe. Isso aí. Eu só vou, antes de postar, eu vou fazer algumas correções. No começo eu tava bem ansioso, bem nervoso, e eu vi que eu dei alguns errinhos, assim, eu vou dar umas correções, e depois eu vou pedir pra Lu postar no YouTube, pro pessoal continuar a ver, quem não pôde ver síncrono, e também pra Ariane, pra gente sempre tentar rever ali algum detalhe, porque pode passar batido. Daí vai estar lá no canal do YouTube e no Drive, tudo organizadinho conforme no Drive, no Moodle e no YouTube, assim, conforme cada um gostar de estudar, tanto no celular, no computador. Tá, eu vou parar a gravação agora. Mais uma vez eu vou agradecer a Ariane, minha Vivian, por estar aqui, minha parceira está acompanhando. E obrigado também, Vivi, por estar me escutando e me ajudando sempre aqui nos conteúdos de exatos. E a Ariane por ter participado. Desculpa qualquer coisa, como a minha primeira aula síncrona, garanto que a segunda vai ser melhor. Mas o material já está lá postado, está bem organizadinho, está bem detalhado. E, de novo, qualquer dúvida, tenta fazer exercício. Qualquer dúvida, não só de ser conteúdo, qualquer conteúdo de exatas, ou de uma questão, de uma prova antiga do Enem, só me chamar.